Olá, alunos de matemática! Vamos iniciando mais uma aula, essa com o tema Noções de Estatística. Vamos abordar a questão do que é uma população, do que é uma amostra e do que é uma variável, certo? Primeiramente, falando sobre população, quando nós tratamos dessa palavra estudando estatística, significa dizer o conjunto de todas as possibilidades do que está sendo investigado, do que está sendo pesquisado. A exemplo de uma eleição, quando você começa a pesquisar a opção de voto de um eleitor para presidente, você se perguntasse um a um no país inteiro, você faria uma investigação em cima de uma população, do total de pessoas. Trazendo para uma sala de aula, se você tem uma sala, o primeiro ano B tem 40 alunos, se você perguntar qual é a opção de líder de classe, a cada um deles você está investigando uma pesquisa referente a uma população. Agora, se você fizesse só com alguns elementos, exemplo, se nessa sala de 40 alunos você pegasse 5 pessoas e fizesse uma pergunta como essa, você estaria fazendo uma investigação através de amostra, certo? Quando nós voltamos para as pesquisas eleitorais para presidente, quando o Ibope, o Datafolha fazem esse tipo de pesquisa, eles trabalham com amostra, certo? Eles buscam informações, nas maiores cidades eles selecionam 100 pessoas, 1000 pessoas e vão fazendo um grupo seleto para que consiga fazer algo bem aproximado do real. Por isso que eles utilizam as margens de erro, que pode ser para mais ou para menos, porque existe a chance de ainda ter alguns equívocos através de uma pesquisa por amostra. Só seria exatamente correto se você fizesse através da população. O outro tópico que nós iremos falar agora é a variável. O que seria a variável? A variável é o que está sendo investigado, o tema da nossa investigação, certo? Nesse caso aí, seria a pesquisa para presidente, em quem você tem intenção de votar. Essa seria a nossa variável. As variáveis, elas podem ramificar para dois sentidos. Ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. Quando nós falamos em qualitativa, significa dizer qualidade. Você vai enumerar uma pessoa entre duas razões. Ou ela é uma variável qualitativa ordinal, ou ela é uma variável qualitativa nominal. Quando ela é qualitativa ordinal, você vai analisar a questão de ordem, certo? O que é que a gente separa por ordem? Vamos analisar. Pode ser nível de escolaridade, você separa por ordem. Você pode dizer é nível médio, é nível superior ou é nível fundamental. Você fez uma classificação, certo? Você pode selecionar por questão financeira. Ou é pobre, ou é classe média, ou é rico. Isso aí você está fazendo uma qualificação por ordem, né? É uma variável qualitativa ordinal. E quando você não consegue ordenar, existe a qualitativa nominal. Na nominal, pessoal, você vai ver muito em pesquisa referente a tipo de raça, ao sexo, certo? A cor dos olhos. Por quê? Você vai trabalhar da seguinte maneira. Quando você faz uma pesquisa com uma variável como essa, a exemplo, cor dos olhos, você vai dizer ou é castanho, ou é verde, ou é azul. Quando você vai dizer sexo, é masculino ou é feminino. Raça, negro, branco, índio. Né? Entendido como é que funciona? Então, quando fala em qualitativa, ela está te qualificando, certo? E a outra variável é a quantitativa. Quantitativa já fala em números, quantidade. Quantidade de números ou de medida. Algo que dá para contar ou algo que dá para medir. Existem duas, vamos lá. A quantitativa de quantidade discreta é quando você consegue contar. E a quantitativa contínua é quando você consegue medir. Vou dar alguns exemplos. Na discreta, veja só, você consegue enumerar. Exemplo, quantos irmãos você tem? Você vai dizer 5, você deu um número a ele. Quantos animais tem a sua fazenda? Você vai contar, certo? Nesse caso, você vai estar trabalhando com uma variável
quantitativa discreta. E se você estiver trabalhando com a quantitativa contínua, você vai trabalhar com medidas. Medida de quê? De massa, né? Medida de altura, medida de temperatura. Exemplo, quando eu digo, fui à farmácia e minha massa está pesando 80 quilos, um exemplo. Isso aí é uma variável quantitativa de quantidade contínua. Quando você mede a temperatura do seu corpo, dá 37 graus, outra contínua. Quando você verifica a sua altura, né? 1,80 m, você está dando a medida de uma variável contínua, certo? Para fazer uma revisão geral, vamos lá. População é o todo da pesquisa, né? Se você conseguir fazer uma investigação com todos os elementos, você vai ter trabalhado com a população. Se você só conseguir fazer com uma parte, essa parte é chamada de amostra. Você observa o objeto da investigação e chama ele de variável. A variável pode te qualificar ou pode te quantificar. Qualidade ou quantidade. Quando é qualidade, qualitativa, variável qualitativa. Ordinal ou nominal. Variável quantitativa pode ser o quê? Discreta ou contínua. Espero que tenham entendido. Valeu e até a próxima.